Dion, vou começar com uma pergunta que eu acredito que todas as pessoas do nosso país que gostam de espiritualidade, ufologia e pesquisas estão pesquisando neste momento Sim. e procurando mais informações. Os avistamentos, né, no Paraná, lá com o Uhum. Mike Leão, e toda essa repercussão que está ocorrendo, qual é a tua opinião inicial sobre isso? Cara, esse é um tema muito amplo, né? A gente está tendo vários avistamentos que estão acontecendo, não foi só o dele, já apareceu vários outros ali na região, vários outros do Brasil que estão acontecendo também. Então a gente está num emergente aí de várias revelações, né? A gente está na era da revelação, então acho que a gente cada vez está vendo mais sobre isso. Só que aí a gente tem que ter o cuidado de entender, né? Será que isso realmente é alguma agenda, alguma coisa que está sendo planejada? São seres extraterrestres que estão nos visitando? É alguma tecnologia humana secreta que a gente nem tem acesso? Então, será que aquela nave é um ET lá dentro? É um humano lá dentro? É uma nave o quê? Né? Então, hoje tem várias variáveis que a gente consegue discutir sobre, porque é um tema muito amplo, né? Mas que tá tendo avistamento todo dia tá sendo vídeo. O caso do Mike Superforte também tá acontecendo. Inclusive, o som que ele ouviu no trailer do Disclosure Day, do filme do Steven Spielberg, que vai lançar em breve também, em outros avistamentos também o mesmo som, né? Então, tem muitos paralelos aí, muitas características que estão batendo, né? E aí a gente vê que todo mundo está falando sobre isso e lógico, existe uma linha de acontecimentos que vão se entrelaçando, que nem ele está começando a perder a paz dele, né, lógico. Uhum. Eu acredito que quando ele teve esse contato, claro que foi permitido por alguma força que não esteja conectada à Terra, por não humanos, eles se permitiram ver, Uhum. talvez justamente para começar um processo que nós estamos aqui no podcast conversando com várias pessoas que vêm dizendo: olha, 2026 vai começar a abrir de uma forma muito ampla. Uhum. E aí, com essa questão da inteligência artificial, muitas pessoas às vezes colocam algum tipo de imagem que não é condizente, mas naquele caso, todo mundo que é especialista fala: não é IA, né? Uhum. Então, tá tendo muito mesmo dessa questão da revelação. Tinha muitas profecias já que falavam de 2027, que era o ano do contato, que ia ter contato em massa aberta, né? Então, como se esse ano a gente estivesse preparando o terreno, que possivelmente a gente pode ter esse contato aberto ano que vem. É, E são esses mistérios ancestrais, né? Coisas que povos antigos já falavam desses seres das estrelas que nos visitavam. Então, parece que na ancestralidade a gente teve uma presença desses seres estelares e em algum momento eles param de visitar a gente fica meio que sozinhos e agora parece que está voltando essas visitas, né? Mas tem muita coisa para a gente revelar. E o próprio Tim Burchett, que é o deputado americano que está na frente de várias dessas revelações lá, ele fala que se a gente soubesse o que ele sabe, o mundo estaria em chamas, né? As pessoas estariam desesperadas, porque tantos segredos que estão aí que a gente não faz nem ideia. E a gente vê que aqui no Brasil mesmo, né, antes da gente entrar numa linha do tempo de assuntos, Uhum. já a gente já teve algumas experiências que foram em larga escala divulgadas, o caso de Varginha, tal, Operação Uhum. Prato, tal, e depois o pessoal esquece, né? Nos Estados Unidos tem muitos casos que também ficaram famosos e depois abafados, Uhum. só que agora a gente vê que os próprios governantes, ou as pessoas que estão lá dentro do Congresso, estão levantando essa bola de uma forma pública, e até você ficou muito conhecido, né? O pessoal Uhum. tem te acompanhado, o seu perfil tem muitos seguidores agora por conta da matéria que você fez da Uhum. Fox News, né? Isso. Que foi em público, que foi em rede aberta, falando sobre 4 tipos não humanos que são aí detectáveis e que eles colocam como seres que têm contato conosco, não é isso? Uhum, uhum. Saiu recentemente, então, essa entrevista na Fox News, porque tá tendo muita revelação nos Estados Unidos. Tem outros países também que estão tomando essa frente, mas agora nos Estados Unidos está muito forte essa questão. E o que eles contam é que já desde 1947, desde o caso Roswell, sempre eles estão coletando essas naves, né? E dizem que às vezes essas naves podem ser até presentes que não são dados, né? Que a galera até questiona como que o cara atravessou o universo e caiu a nave aqui, né? Às vezes é uma forma de doar tecnologia pra gente. Então eles capturam essas naves e começam a fazer essa engenharia reversa. Só que nessa de capturar naves, às vezes tem corpos, né? Eles chamam de material biológico dentro da nave. E daí, de todas essas naves, até o momento, eles já identificaram pelo menos 4 raças. Né? Então, o que os cientistas estão falando é que pelo menos 4 raças foram divulgadas. Então, eles foram lá e comentaram sobre isso em jornal, em TV aberta, lá falando sobre reptilianos
sobre insectoides, sobre greys e sobre nórdicos, né? Então, assim, é um marco mundial o dia do jornal falar sobre essas raças, né? Tipo, chegou esse dia. E a gente vê que muitas pessoas que são espiritualistas, né, ou pessoas que são interessadas no assunto, Uhum. quando descrevem como foi a experiência, lógico que existem livros com diversos tipos, mas esses tipos eles são apresentados por muitos pesquisadores e por muitos contratados, sensitivos, médiums, pessoas que Uhum. têm projeção astral e às vezes relatam que precisa ter uma fisionomia, eles se apresentam de alguma forma. E esses tipos são muito falados, então não é que todo mundo não pode estar louco, não pode ter um grande número de pessoas viajando na maionese, né? É. Então eu acho que isso faz sentido. E aí a gente fala sobre essa questão, qual que é o link sobre esse assunto com os viajantes espirituais, com a questão dos anjos que estão relacionados na Bíblia, e muitas vezes o termo anjos caídos, ele é Uhum. mal interpretado ou até relacionado com seres que estavam em outros locais e vieram para cá. Aí a gente entra num debate super profundo, né? Eram os deuses astronautas, né? Então, a gente tem que entender muito dessa parte histórica mesmo, da gênese da humanidade, da onde que vem essas religiões, da onde que vem esses textos, né? Porque hoje a gente acha que, por exemplo, a gênese da Bíblia vem de Moisés, como se ele tivesse escrito aquilo. Mas não foi, né? Na verdade, aquilo era a espiritualidade da região. Então, tinham várias religiões na região, e as pessoas compartilhavam esses contos. Então, na verdade, vem dos sumérios. Há 6.000 anos atrás, tinham tabuletas de argila, então a pessoa tinha escrita cuneiforme, então eles escreviam na argila, e graças a Deus eles escreveram na argila, porque se fosse no papel já teria derretido, já teria se perdido. Então na argila sobreviveu. Então os sumérios, há 6.000 anos atrás, já estavam falando de Adão e Eva, já estão falando sobre a Gênesis, sobre a criação do mundo em 7 dias, tudo. Então tudo isso que a gente tem na Bíblia hoje, os sumérios estão falando a mesma coisa lá. Só que lá em muito mais detalhe, muito mais expandido, né? Então, assim, é como se a nossa Bíblia hoje é a história para criança, a história resumida, né? E eles estão falando a história detalhada. E lá eles estão falando sobre essa gênese humana, essa engenharia genética. Da onde que a gente foi fundado? E esses seres estelares. Então, da mesma forma que a gente planta hoje plantas, a gente cultiva a vida, né? A gente olha para um deserto e fala, não, vamos transformar isso em uma floresta, a gente consegue cultivar. Por que outros seres não poderiam cultivar consciência? Cultivar vida a nível cósmico, né? Então, a gente relaciona esses seres estelares com esses seres angelicais, essas visões que a gente tinha, só que daí a gente entra na corrupção da consciência, né? Tem toda essa guerra, toda essa corrupção, essa doença que teve, que vários começaram a cair, né? Que a gente entra numa questão consciencial, nível vibracional, nível dimensional. Mas eu vejo que na minha concepção, a gente está aqui para tratar uma grande doença cósmica, um grande veneno que acometeu o universo, assim, a gente é um experimento, é um estudo para trazer um anticorpo, para tratar essa doença. E vários outros seres acho que não conseguem nem suportar essa frequência, essa vibração, sabe? A densidade, o poder do ser humano, acho que corrompe. É muito complexo, né, essa questão, porque na Bíblia tem lá que os filhos de Deus desceram e se deitaram com as filhas do homem, e nisso nasceram os Néfilins, que eram os filhos híbridos, né? Então, tem várias pessoas que interpretam como demônio, como um ser, um anjo caído, uma coisa do mal. Tem outras pessoas que vão falar que é só um ET. A gente pode entrar, mas eu acho que o principal é entender, acho que talvez uma corrupção da consciência, entendeu? Não é porque um ET é do mal ou um ET é do bem. Acho que da mesma forma que tem seres humanos corruptos ou não, sabe? Isso é muito complexo, a gente vai mergulhar um pouco mais nisso para o pessoal poder entender. A propósito, pessoal, fica até o final, porque isso aqui é só a ponta do iceberg. A gente vai debater sobre mais alguns temas aqui nessa próxima hora de conversa. Quero agradecer ao Yuri Mocelin, que proporcionou esse encontro. Era para ele estar aqui conosco hoje, não pôde vir por um imprevisto. Mas, pessoal, fortalece, deixa o seu like, coloca os seus comentários. Eu vou convidar o Dion para vir aqui também participar nos comentários. O Instagram dele tá bombando, pessoal, Dion News, né? Isso, Dion.news. Dion.news, ele faz assim matérias em tempo real quase dos assuntos que estão em alta, e aqui a gente vai falar sobre isso, tá bom? Sobre muitos tópicos que ele trata lá e sobre essas novidades que estão ocorrendo. Você falou sobre naves, sobre essa questão dos seres, e existem tipos de naves, por exemplo, essa aqui que foi a mostrada aqui no avistamento, ela tem um tipo diferente, né? Eu vi uma meio triangular e depois ele mostrou um outro vídeo que tem uma que é aquela
que parece um baguete, né? Uhum. Que ele fala, acho que isso daqui é algum drone, mas é daqui. Só que eu já ouvi falar também que esses tipos são de fora. Qual seria, na tua opinião, dentro da sua linha de estudo, a relação de algum tipo não humano, né? Que tipo não humano poderia estar no comando dessas naves que estão Uhum. aparecendo, né? E se eles têm um interesse em contato com o ser humano ou apenas estão interessados naquela atmosfera do espaço por conta de portais ou coisa do tipo? Eu acho que aí entra outras infinitas variáveis também, né? Se a gente for, inclusive, considerar uma questão de dimensões, né? Então, são seres interdimensionais, é o que os próprios militares e cientistas falam, são seres interdimensionais. Então, pensando que o próprio planeta é uma região interdimensional, pode ter vários reinos aqui dentro, pode ter várias bases aqui dentro que a gente nem faz ideia. Então, isso, inclusive, é retratado muito bem no filme da Marvel, por exemplo, do Pantera Negra, né? Que ele vai para Wakanda. E tem uma hora que eles estão com a nave, e ele tá indo com a nave em direção a uma floresta, e nisso abre um portal assim, e ele passa dentro do portal e ele entra na floresta. Então o Wakanda tá sobreposta na floresta. É um reino interdimensional ali, né? Então o que a gente não poderia ter de reinos aqui já, que tem laboratórios, que já tem pesquisa, que já tem seres vivendo aqui, que a gente entra nessa questão de intraterrenos, até a questão do oceano também. Então hoje 80% do oceano não é mapeado, vários UAPs, né, vários desses OVNIs saem do oceano. Então, assim, eu não acho que eles. Muitas pessoas ainda que estão na parte cética, elas acham que, não, eles estão vindo aqui para observar a gente, eles estão aqui vindo. Não, eles já estão aqui faz muito tempo, tem muito tempo, né? Eu acho que é uma questão de ativação de consciência, de ativar a consciência. Assim, se for pensar no nível mais básico, é de realmente trazer esse choque, de realmente criar essa sinapse, de criar essa consciência e falar, cara, isso aqui existe, né? Então, acho que eles estão fazendo uma microdose desse contato. Desde 2015, que o Pentágono está liberando, que esses dados estão... Porque tem um sintoma que, se revelasse, se saísse no Jornal Nacional hoje, falasse assim, existem ETs, confirmado, tem um sintoma chamado histeria coletiva, que é a hora que o mundo entra em pane e sai todo mundo gritando na rua. Né? É uma ruptura, né, das religiões, da consciência humana. Então a gente não pode ter essa ruptura. Então eles vão bem aos poucos, bem amigavelmente para a gente se adaptar, né? Esse lance da histeria coletiva, até a gente teve um papo com o Marcos Tadeu, um cara que fala sobre esse assunto, contatado também. Ele falou, pô, a galera vai se preocupar em sair, se acotovelar para comprar papel higiênico, e estão perdendo um grande evento da humanidade, porque o que eu tenho assim em mente, assim, não é que os caras vão se revelar, a gente que tá com o olho fechado aqui, a humanidade que teve os olhos fechados, eles estão só seguindo o trânsito natural deles, né, pô, porque se eles já estavam aqui, inclusive nesses avistamentos, muitos relatam que saiu da água mesmo, né, as pessoas às vezes elas precisam ter olhos para querer ver, ou então um estado de consciência, né? Mas ainda falando sobre essa questão do físico barra o não físico, né, interdimensional, existe a possibilidade, então, desses estudos da antiguidade, desses anjos citados na Bíblia, serem seres físicos ou não conscienciais? Não conscienciais? Porque muitas pessoas relacionam as figuras angelicais com consciências, né? Tá. Outras acreditam que os anjos são seres físicos, se a gente for colocar no patamar de vindos de outro lugar, né? Então pode ser que essas figuras, por exemplo, até os deuses, né? Que eram os deuses astronautas e as divindades do Egito, poderiam ser não só divindades arquetípicas, como seres físicos. Eu acho que aí eu entrei até num princípio de geometria e matemática que tem um princípio de dimensões. Então, o que é lei na primeira dimensão continua sendo lei na segunda dimensão. As leis, elas são perpétuas. Só que na segunda dimensão tem novas leis. Na terceira dimensão tem novas leis. Mas o que funciona na primeira continua funcionando nas outras. Entendeu? É como se fosse só adicionando novas leis. Então, se na terceira dimensão nós somos seres físicos, na quarta dimensão, ainda somos seres físicos. Só que daí entra no metafísico, começa novas possibilidades de físico. Então, mesmo que você seja na 10ª dimensão, ainda tem uma certa fisicalidade. A física ainda opera, só que de outras formas. Né? Então, não é como se a gente deixasse de ser físico em algum momento, na minha visão. A gente só expande as possibilidades da física. Então, eu acho que como eles são um ser metafísico expandido, eles conseguem, da mesma forma, contrair. Né? Então, talvez ele consiga... Inclusive, falam sobre se densificar, né?
Então talvez ele seja Uhum. um ser da quinta dimensão, ele consegue se densificar para se apresentar na terceira, né? Ele está reduzido ali, a gente está vendo uma sombra dele, uma parte dele. Uhum. Então acho que não é sobre ser físico ou não, mas acho que é como que ele se expressa nessa dimensão. Mas pelo jeito que as pessoas relatavam, eram seres, tipo, bem físicos mesmo, né? Os próprios deuses, as próprias entidades que vinham, eram seres que as pessoas conseguiam ver, eram gigantes, relatavam isso, né? Então... Sobre gigantes, até me veio essa questão aí, porque Uhum. tem um filme chamado Deuses do Egito, né, que eles fazem essa relação das divindades, e aí os faraós, vamos colocar, seriam os híbridos, porque eles teriam mais presença, teriam um tamanho maior também, e aí ali é colocado como ficção, né, mas dentro de um estudo mais aprofundado, os ocultistas e iniciados, eles sabem do que estão falando, né? Aí entra a questão dos Néfilins, que são esses seres híbridos, né? Então, os próprios Néfilins na Bíblia, a gente traduz no português para gigantes, mas na verdade antes falavam de Néfilins, que eram esses híbridos, que eram esses filhos. E eles eram gigantes, né? Porque eles tinham esse DNA. Só que nos Sumérios, olha só que interessante. Nos Sumérios, o Adão, quando ele é criado, ele tem o DNA puro, ele tá com o DNA totalmente desbloqueado, então ele é super avançado. Então ele era super inteligente, ele era super culto, ele era super evoluído, ele estudava com esses seres, né? Então ele compartilhava, ele tinha poderes, ele tinha capacidades, então ele era super avançado. E ele era gigante. Nos textos sumérios ele era gigante, e se eu não me engano ele viveu tipo 6.000 anos, né? Então, na verdade, a questão é que o nosso DNA foi sendo travado e ao longo do tempo, né? A gente foi meio que desativando vários desses genes, até a gente ficar baixinho, até a gente ficar vivendo só 80 anos, né? Mas talvez, em essência, em DNA, a gente seria muito maior até, viveria muito mais tempo até. Então, a gente já é meio híbrido, na verdade. A gente já é, porque a gente teve essa gênese, né? Essa engenharia genética na construção humana. Então vamos dizer assim, que ao que nós chegamos hoje é um mix de vários experimentos e tentativas e até chegar no que o ser humano é hoje, também pode ter havido um certo regresso também. Tem, com certeza, né? Eu acho que o que dizem que a gente tem 12, 13 hélices de DNA, né? Então, que o nosso DNA é muito mais expansivo, que a gente está cada vez desbloqueando mais esse DNA para acessar realidades superiores. Daí hoje a gente está só com essas duas fitas, né? Então, na verdade, talvez Adão tinha muito mais fitas ativadas. E a gente foi passando por uma desativação dessas fitas, foi entrando nesse DNA recessivo. E agora a gente vai voltar para reativar isso. Uma pureza que vai sendo perdida, no caso. Uma magia que foi sendo desativada. Né? Nos próprios textos sumérios, eles também falam sobre os poderes que foram colocados ali. Então, o poder sobre a matéria, o poder da clarividência, da mediunidade, todos isso eram poderes, porque o DNA enquanto uma biblioteca. Então, isso aqui é o DNA. Então, cada livro é um gene, que é uma codificação, são informações codificadas. Então, isso aqui ensina clarividência, isso aqui ensina telepatia, isso aqui ensina telecinesia, né? Então, esses livros, esses conhecimentos foram embutidos em nós, né? Isso foi inserido em nós. Então, a gente tem já isso aqui dentro de nós, só que hoje está desativado. E isso daí é interessante porque a gente está falando sobre hoje, assim, a gente ficou milhares de anos, né, dentro de uma tradição oral para quem era iniciado, né? E aí a gente chega num século da informação. Nós estamos aqui do século 20 para o 21, deu um upgrade gigantesco, mas mesmo assim com certas ressalvas, né? Porém, a gente sempre vê que há relatos de coisas que não são típicas na sociedade. Contato com seres, a arqueologia, de vez ou outra, acha um esqueleto de um ser, por exemplo, gigante, daí as pessoas ficam, será que é verdade? Será que não é, né? Só que hoje, cara, a gente entra num paradigma. Que tipo de energia, ser, ou corporação, ou entidades e tudo mais, daria a permissão para que isso pudesse ser falado publicamente, abertamente? Porque na antiguidade me parece que isso era comum. Chega num tempo, você falou, fiquem sozinhos aí. As pessoas entraram numa bola, tipo, um mundo de Alice, né? Nada existe fora, só existe aqui, minha religião, meu trabalho e tudo mais. Tá. Quem precisa dar uma permissão? Existe, por exemplo, pessoas falam de comando, né, estelares e tudo mais, que diz, olha, agora, aos poucos, a gente vai ter que se apresentar porque eles vão entrar num outro patamar.
Eu vejo isso a nível de maturação de consciência, e na minha compreensão é aquilo que eu falei. Eu acho que nós somos uma grande cura a nível cósmico aqui. Como se tivesse uma doença e a gente está tratando essa doença. E daí, na fase inicial que a gente estava lá, que tinham esses seres andando entre nós, no Egito Antigo, os Incas, os Astecas, enfim, que tinham todas essas construções, todas essas tecnologias avançadas, eu acho que a gente estava na creche. E eles estavam cuidando dos bebês ali na maternidade, entendeu? E a gente era meio que dependente deles. Em algum momento eles têm o dilúvio, tem todo esse reset, possivelmente pode ter sido isso no dilúvio, que dizem que é cerca de 12 mil anos atrás. Aí a gente tem esse reset consciencial, e é o momento que a gente talvez começou a entrar na infância, que a gente já conseguia andar com as próprias pernas. E eles tiveram que nos deixar para a gente poder se desenvolver, porque senão a gente ia ficar dependente deles. Então, imagina, você tem toda hora uma entidade suprema do teu lado, o que você vai querer evoluir, né? Então, acho que eles realmente nos deixam, a gente começa a crescer, eu acho que a gente está meio que entrando numa fase da adolescência, da fase adulta agora, a nível sociedade humana, e agora eles podem voltar, porque agora a gente sabe caminhar, a gente tem consciência dos atos, a gente sabe a diferença do bem e do mal, a gente sabe diferenciar isso. Então, agora começa a mudar a dança. Mas eu acho que a gente precisou passar por essa solidão, essa desconexão, para a gente reativar, para a gente desenvolver o que a gente precisava desenvolver, sabe? Até porque hoje em dia a gente tem essas possibilidades aqui, né? Canal no YouTube, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, onde muitas pessoas estão em conexão com o assunto. Se a gente fosse falar sobre isso 30 anos atrás, existiam algumas pessoas que estavam em conexão, estudiosos e tal, mas era aquela pessoa que estava lá, né? Na margem da sociedade total, né, cara? Sim. E se fosse falar, Berlinda, né? Não, os caras se escondiam na caverna para falar sobre esses assuntos, né? Tipo, era muito, muito censurado. Então tá tendo muita evolução da consciência. E é até legal perceber essa evolução da consciência, você consegue perceber isso com qualquer pessoa. Se você for pro interior de uma cidade, um pedreiro lá, ou tipo assim, o cara que era para ser um cara super chucro e simples, hoje ele já é mais humanizado, ele respeita mais as mulheres, ele respeita a diversidade, tipo assim, naturalmente. Ele não precisou fazer nada, ele só estava vivendo a vida dele lá. Então, naturalmente, as pessoas estão evoluindo a consciência delas, sabe? Elas estão aprendendo a se respeitar mais, e quem não respeita sabe que é errado. Diferente de 500 anos atrás, que a gente fazia merda, a gente achava que aquilo era o certo. Não, tem que apedrejar, tem que enforcar, sabe? A gente achava que isso era o certo. E hoje não, hoje a gente sabe que isso é denso, né? Então, a gente consegue perceber essas massas, essa maturação da consciência, né? E hoje em dia quem tem um celular, independente, né, do nível intelectual da pessoa, a pessoa pode aumentar. Tá debatendo um assunto ali, numa roda de conversa, o cara já pega o ChatGPT, o cara já pega não sei o que, o cara começa a tirar dúvidas ali, e aí vem um conhecimento novo. Aí quando o cara for conversar com alguém, já tem um conhecimento novo. Mas na antiguidade não tinha isso, tinha a escritura, que nem a Bíblia. A Bíblia foi escrita por diversas mãos, né? Todas intuídas por forças, né, superiores, e existem diversas discussões sobre isso. Mas existem vários trechos que são muito mal interpretados, principalmente os trechos que dão a entender que houve um contato com algo que não era daqui. Por exemplo, Ezequiel, né? Aquela carruagem de fogo. De onde que viria uma carruagem de fogo dos céus? Se não tinha nenhuma tecnologia, entre aspas, aí, comprovada naquela época, né? Sim. Vários relatos ali podem ser fenômenos ufológicos, né? Vários relatos da Bíblia, o próprio livro de Enoque também tem, então tem várias questões de avistamento, mas para mim eu friso muito até na cultura suméria mesmo, porque quando você estuda um pouquinho de cultura suméria, cultura Anunnaki, você vê que é a base da Bíblia, lá eles falavam abertamente sobre isso, sobre os seres das estrelas. Vários povos, na verdade, falavam, eram seres das estrelas que nos visitavam. Então, a astrologia, a astronomia, a química, a física, a dança, a música, isso nos foi ensinado, a matemática. Então, as pessoas que criaram isso falavam, isso nos foi ensinado pelos seres das estrelas. Então, a gente meio que esquece, a gente acha que isso é conto de fadas, isso aí, desconsidera essa parte, né? Então, a própria origem da Bíblia, a própria Bíblia por si só é extremamente alienígena, na verdade. O idioma, a escrita no hebraico, se você pegar o hebraico ali, cada letra, ele vira um número. Então, você consegue fazer a gemátria, né? Ela tem toda uma matemática. Você consegue calcular a matemática da Bíblia. E dentro da matemática da Bíblia, tem constantes moleculares, atômicas, questões de DNA, de aminoácido, de peso de DNA, de molécula, de tudo. Então, assim, são coisas que... Como que o cara ia escrever isso na época? Como que ele ia ter... só foi uma canalização divina que ele escreveu por acaso, no meio de uma frase ali, tem o peso exato da molécula do DNA.
Então, tem muita coisa que é matematicamente alienígena, já na escrita da Bíblia, sabe? Na escrita da Bíblia e, por exemplo, você vai ver os principais personagens da Bíblia, Moisés, né? A gente falou de Ezequiel, agora o próprio Enoque, mas Jesus mesmo. Então, assim, quando ele fala sobre ensinamentos cotidianos dele, meu reino não é desse mundo, há muitas casas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Mas como é que as pessoas interpretam isso ao pé da letra? É um negócio que não dá para interpretar ao pé da letra se o cara minimamente refletir sobre a pauta ali, né? Porque a gente tem as pessoas, os religiosos têm essa noção de que Deus criou todo esse universo gigantesco, infinito, que a gente não conseguiu achar o fim ainda, e só tem aqui de vida, né? E até eu faço essa provocação, eu falo assim, o que teria de errado a gente ter irmãos? Por que a gente não poderia ter outros irmãos? Da mesma forma que a gente tem irmãos aqui, o irmão cachorro, o irmão gato, o irmão baleia, sei lá, são irmãos também são filhos de Deus. Por que não poderia ter outros filhos de Deus? Por que não poderia ter outros seres, né? E a gente demoniza tudo isso. É uma bolha que a gente vive astral aqui, né? Tipo, só aqui é Deus e o resto é o inferno. Eu até provoco, falo, não, mas pô, o inferno tá ganhando então, né? O inferno é dono do universo inteiro, só aqui que tá, tipo assim, Deus tá fraco, que é isso? Que Deus é esse, sabe? Criou um ser tão poderoso quanto ele que mede forças e consegue conquistar mais as pessoas. É muito complicado isso. E aí a gente vai falando sobre questões tecnológicas, né? Principalmente Estados Unidos, eu vejo assim, Estados Unidos, Rússia, né? China agora tá lá no alto também com essas questões tecnológicas. E a relação com esses seres que não são daqui, né? Bom, Estados Unidos passou na frente, né, no século XX, metade do século XX em diante. Rússia também predominou e agora nós temos o gigante chamado China. Qual poderia ser a relação, né, que fica oculta para todos nós da população em geral, com esse avanço tecnológico, e agora ainda eles falando que tem 4 tipos que são muito presentes, né, e entre outros. Você acha que existe uma ponte entre espécies específicas e esses povos que se destacam? Tipo, sei lá, as nações que ficam... O chinês tem mais relação com o Grey, assim? Tipo isso, o chinês, que tipo de conexão que ele teria, e o americano e o russo, porque eles têm caminhos diferentes, mas são superpotências que não se bicam também. Eu não sei se eles teriam uma questão exclusiva de raças, talvez. Eu acho que é bem misto essa questão das raças. Eu acho que tem muito mais raça, na verdade, que essas 4. E eu acho que é bem misto, assim. Eu acho que o filme do MIB talvez retrata bem, assim, aquelas bases secretas com um monte de ET diferente andando. Mas o que eles estão falando, os próprios militares e cientistas, é que essas capturas de naves já acontecem faz anos e essas principais nações já estão capturando e fazendo engenharia reversa, né? Então, essa engenharia reversa, a gente desbloqueia a tecnologia gravitacional, a gente desbloqueia a energia livre, então várias outras formas de tecnologia ultra avançada que a gente não faz nem ideia, portais, teleporte, várias coisas, arma laser, a gente consegue desbloquear. E dizem que essas 3 grandes potências já têm essas tecnologias. Então, o grande ponto é quanto desses OVNIs hoje, de avistamentos nossos, não são humanos. Entendeu? De não, talvez é um OVNI russo, é um OVNI chinês, é um OVNI americano, ou é alienígena mesmo, entendeu? Mas o que eles dizem eu não sei sobre a relação de países com raças específicas, mas parece que essas principais nações já têm essas tecnologias lá desenvolvidas. O pessoal até fala por conta da China ter aquela coisa mais, né, comunitário, ter essa relação com os Greys que são mais com essa capacidade. E os Estados Unidos já tem uma outra vertente, então... Mas o que a gente vê, né? Essas tecnologias, elas estão aí. Né? No Brasil, nós temos muitos relatos de intraterrenos. E você falou sobre isso, para mim, acho que é bem interessante, bem intrigante, porque ordens iniciáticas falam de portais, de intraterrenos. Só que se esses seres estão aqui há tanto tempo, né? Eles são tão daqui quanto todos, né? Porque quem que é original daqui? Sim. Esse que é o ponto. Mas o Brasil tem uma predisposição ao campo de estudo dentro das possibilidades intraterrenas do que outros países, cara? Eu acho que o Brasil é o país da nova era. A gente já é o país da nova era, assim, inevitavelmente. A gente tem muito conflito com o Brasil, de, eu odeio meu país, eu quero ir embora e tal. Mas, assim, a nível espiritual, a nível energético, multidimensional, a gente já é muito, 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 muito colorido. Tem muitas almas evoluídas aqui, tem muitas formas de expressão de crença, de religião, né, de espiritualidade. Então, o Brasil, essa alegria,
essa coisa colorida do Brasil, isso já é uma coisa muito diversa, né? Que várias outras pessoas de país de primeiro mundo, o cara vem lá da Suíça, da Noruega, o cara, eu quero morar aqui. Por que que o cara do primeiro mundo quer morar aqui, né? Então a gente já é uma grande potência, muito a nível espiritual, e a gente tem muitos... tem muita questão desses portais estarem relacionados com a própria natureza e própria questão de cristais, terras raras também, que a gente também tem, né? Então, a própria floresta amazônica, imagine o tamanho dela, imagine quantos mistérios não tem ali. Tem várias pesquisas também que falam que existem túneis arqueológicos que conectam, por exemplo, Curitiba com a Amazônia. E são da mesma arquitetura, né? Então, como se tivessem vários túneis que conectassem todo o Brasil, assim, também. Então, povos ancestrais que tinham aqui, as cidades secretas da Amazônia. Então, talvez, acho que é uma questão de visualizar o que era aqui antes, né? A gente já tem só essa visão de, eram só os indígenas e, tipo, nunca teve nada demais aqui, sabe? Porque, assim, essa questão do intraterreno, a gente vê que tem muitos relatos de cidades que são planaltos, né, que não recebem a influência do mar, né, talvez por conta da grande quantidade de terra, né, e tudo mais. Só que a gente também vê o seguinte, que existem muitos relatos nas costas, né, das pessoas que estão dentro do mar, por exemplo, o Triângulo das Bermudas, onde existem diversas, vamos dizer assim, fantasias a respeito, mas também diversos relatos comprometedores. Então a gente vê que, assim, até os povos originários, os indígenas, né, eles falam naturalmente sobre esses contatos, da América do Norte até aqui a América do Sul. Sim. Os aborígenes também, eles falam com naturalidade sobre o assunto. Aí a gente tem uma barreira que é, por exemplo, a mídia, né, os controles de interesses entre nações que dá uma bloqueada, eles colocam os povos originários como tipo, não, eles estão à parte, a gente tem que respeitar a cultura, mas é um outro Deus, uma outra tradição. Mas o que você acha que está faltando de fato mesmo, de fato, já que nos Estados Unidos já rolou isso daí, os caras chegarem e falar, não, tá aqui. Esses são os caras, fisicamente, eles estão aqui, tem relatos, tem imagens, não é só falar sobre o assunto, mas provar. De abrir publicamente toda essa relação Com multidimensional provas. aí. Eu acho que tem várias agendas antes. Eu acho que não seria tão simples assim. Eu acho que a gente tem que considerar que tem todo um controle da civilização. Eu acho que não é só pela luz que está acontecendo assim, mas tem outros movimentos também por debaixo dos panos. Então, eu teria até meio cautela, assim, porque, tipo, eu acho que seria muito até ingênuo da nossa parte de achar que, amanhã no Jornal Nacional eles vão falar sobre os intraterrenos, e, tem elfos, realmente existem, né? Isso seria incrível, eu tô muito ansioso por esse momento. Mas eu acho que a gente ainda primeiro precisa terminar de limpar essa sujeira, toda essa craca, a gente tá transmutando toda uma densidade planetária, para aí sim a gente entrar na nova era, nessa era cristalina. A gente tá tendo uma ilusão do cristalino agora, né? Tá tendo revelações, a gente tá entrando. Mas primeiro tem uma grande massa de sujeira para a gente poder entrar nessa... Então o que eu vejo é que, a exemplo do que a gente começou conversando do caso do Paraná, esses seres, eles não se deixaram ver ocasionalmente. Eles permitiram que fosse visto para causar justamente tudo isso que está acontecendo. O que dizem, inclusive dizem que, por exemplo, os próprios... agroglifos, que são os desenhos nas fazendas, é uma forma de acupuntura na consciência humana. Então eles estão fazendo aqueles desenhos, não é por acaso, aquele desenho ele tem uma parte terapêutica na consciência humana. Esses avistamentos, né, tem uma parte terapêutica, de ir conscientizando a gente, o próprio cinema também, isso aparecendo no cinema, então é uma coisa de ir acostumando a gente aos poucos, a gente criando essas sinapses também. Então todas essas raças a gente já vê no cinema, a gente já vê nos desenhos. Por quê? Porque a gente cria esse referencial sináptico que o teu cérebro já está preparado para isso. Da mesma forma que quando teve aqui a invasão dos espanhóis, vários povos originários não dizem, tem relatos que eles falam que eles não viam as embarcações. O cara não conseguia ver a caravela chegando. Por quê? Porque ele não tinha sinapse que conseguia processar o que era aquilo. Ele não tinha cérebro para processar a informação. Então, acho que muitas dessas coisas é uma questão de processamento cerebral, que eles estão preparando nossa sinapse, sabe? Mas quando você vai, por exemplo, para a Serra do Roncador, você vai para Chapada dos Veadeiros, né, Chapada Diamantina e tal, cara, a população lá fala de boa. Sim. Vamos em tal lugar ali, que o contato é melhor. Sim. Desculpa. Vamos ali, que ali tem uma caverna. E os caras relatam tudo o que acontece. Entre eles ali parece ter um magnetismo diferente, né?
a cidade de São Tomé das Letras ficou muito conhecida, não sei, até hoje em dia, não sei se diminuiu um pouco Acho os que contatos lá por sim. conta do grande turismo, mas o Uhum, pessoal fala que só de chegar lá já sente um magnetismo diferente e tal. uhum, Então, assim, no bastidor, a galera conversa de boa sobre isso, né? E uhum, quem quer vai atrás. O problema é que eu acho que massificou a teoria contrária, de que não existe, né? uhum, Essa massificação de que ter algo fora do planeta seria do diabo, do demônio, uhum, ficou muito lavado cerebralmente. uhum. E aí é propício para a gente viver num mundinho fechado, né? É. No documentário, tem um documentário recente chamado The Age of Disclosure, que é um documentário genial, sensacional, revolucionário, que é sobre a era da revelação, né? E eles trazem os caras mais avançados lá dos Estados Unidos, cientistas, militares, para falar sobre o assunto. E daí, eles falam que tem eles chamam de Legacy Program, que é como se fosse o MIB deles lá, era o programa secreto de questão de apreensão de naves e tudo mais. Então esse era o programa secreto supremo lá, que eles estão comentando sobre isso, e que estava acima de qualquer coisa do governo, acima do presidente, acima de todo mundo. E esse programa, eles fizeram uma campanha de desinformação para criar esse medo nas pessoas, criar essa mentira, criar essa desconexão com o tema, né? Só que olha o que os caras falam no documentário. Eles falam assim, cara, o programa foi tão bem sucedido de criar isso, desconectar as pessoas, que isso gerou até um problema pra gente, porque a gente precisa pesquisar o negócio e os próprios cientistas não levam a sério. Diferente da China e da Rússia, que não teve tanta campanha. Então, talvez eles podem até estar mais avançados nas pesquisas lá, porque você fala com o cientista, não, bora estudar a nave. E lá nos Estados Unidos vai ter mais resistência para o cara estudar um negócio desse, sabe? Então, eles estão até falando do problema interno que isso gera no sistema deles, de tão bem sucedida que foi essa campanha de desconexão com o tema, né? Eu acho que a Rússia deve ter muita coisa, muito mais coisa, porque eles não abrem isso. Sim, Eles devem ter muito mais coisa que sim. eles mantêm só entre eles e tá tudo certo. Então, Uhum, eles não ficam colocando a indústria cinematográfica, né? Porque eu vejo que existe uma tentativa da indústria cinematográfica, alguns diretores até colocam coisas para, que nem o Spielberg, né? Ele uhum, fala que é ficção, uhum, mas ele sempre coloca alguma coisa que faz sentido quando você vai conversar com pesquisadores e pessoas contratadas. uhum, Mas também existe, por exemplo, Independence Day. Existe a tentativa de mostrar que sempre é alguma coisa muito fictícia, né? uhum, Aí vem o MIB. Pô, tem vários insights ali, mas eles uhum, colocam num aspecto muito fictício, né? uhum. Então você acha que essa questão do cinema e da mídia também contribui para que as pessoas acreditem que isso é papo de lunático? Sim, mas não. Tipo, ele tem essa parte do lunático de ficar na fantasia, de não, é amiibo e tal, mas ao mesmo tempo ele tá criando essa referência. Ele tá mexendo no teu cérebro. Mesmo que você acredite ou não, o teu cérebro tem essas sinapses. Tá? Então tem uma parte terapêutica ali que tá acontecendo, né? Tá, essa comidinha pro cérebro tá sendo dada. Mas então acho que é um pouco dual ali, tá? Mas olha só que interessante, até falando de MIB. No trailer do Disclosure Day, do Spielberg, que ele mesmo fala que o filme dele é muito baseado em fatos reais, ele mesmo fala que não é só um filme, ele fala, cara, é muito sério esse filme. Tem uma parte do trailer que eles falam assim, tem 7 bilhões de humanos na Terra. É uma cena muito rápida, ela só comenta isso. E eu tava vendo com meus amigos o trailer, e bem na hora meu amigo falou, para aí. Como assim 7 bilhões de humanos? Aí a gente parou pra pensar, né? Porque na teoria a gente tem 8, né? Já aumentou, Será? Olha, daí aí é maluquice. Porque a gente às vezes pensa que os ETs estão lá na nave, estão ali na base secreta, intraterrena e tal. Esse é MIB mesmo. Tipo, pelo menos talvez 1 bilhão é ET já. Tipo, o carteiro lá, o cara que tá, sei lá, não sei, entendeu? sim. Não sei. E pega e Tipo, exato. Que tira a tá realmente máscara. disfarçado e tal, aham. Então, isso tem vários filmes também de vários seres que são metamorfos, que conseguem transmutar o corpo. Então, assim, talvez já tem vários que moram entre nós. Com certeza isso é algo muito plausível de se pensar. Até porque a gente vê que até mesmo nas filmagens, você comentou comigo em off, o lance de aparecer que nitidamente que a pessoa tá com uma máscara. Por que essa Uhum, pessoa estaria com uma máscara? sim, E aí ela tá escondendo o quê? sim. E aí tem uma série cogita assim, é outro cara que tá no lugar, ou então é de outro planeta. Uhum. São várias teorias, né? Não, essa questão dos reptilianos em famílias, em governo também, e não só eles também, mas outras raças, porque não seria tão difícil fazer uma roupa tecnológica que você conseguisse criar um corpo simulado,
né? Imagine que legal, você, tipo, você é um ET e você quer morar uns 30 anos aqui no Brasil. Tipo, é uma aventura, entendeu? Por que não? Entendeu? Você alugar uma casa e ter um trabalho de carteiro ali, cara. Arruma um CPF pro cara. Entendeu? Vai ter uma experiência cósmica, né? Então, às vezes, a gente acha que é muito longe, mas às vezes pode ser muito mais perto. No próprio livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro genial também, super canalizado, ele tá falando sobre coisas muito avançadas ali, o Douglas Adams, o melhor amigo do cara, ele é um ET. E ele não sabia. Aí tem um momento que ele chega e conta, ele fala, cara, eu sou um ET e tal, você nem sabe, mas enfim, tá acontecendo uma invasão, eu vou te ajudar, né? Então, tipo, às vezes você pode ter uma pessoa próxima que já é ET, a gente não sabe. Sim, e pode estar convivendo com a gente e ouvindo uma série de barbaridades na sociedade só para ter experiência. Eu acho que é muito plausível isso. Inclusive, você falou dessas linhas, né, de famílias, família real e tal. Existe algo que se perpetua, né, principalmente na Inglaterra. Os outros lugares já deu uma dissipada, mas a Inglaterra ainda tem aquela tradição de se manter a família real ativa, né? E aí você acha que seria por conta também desses acordos? Acordos de hibridização? Dizem sobre isso, né? Essa questão de hibridização, de manter a linhagem ali, né? Tem até a questão da relação deles com o Vlad Empalador, tipo assim, uma questão de que ele era o próprio Drácula também, que tem essa questão de vampiro. Então, começa a entrar numa questão no nosso imaginário que é bizarro, na verdade. É meio bugado, assim, é meio difícil pra gente conceber. Eu acho que também, por isso que eles estão revelando aos poucos, porque eu acho que é tanta treta, é tanta coisa que a gente não tem nem ideia, que é meio difícil de processar. O Vlad da Valáquia teve lá um quadro, né, que diz que que o príncipe, o rei agora tem um DNA dele, é isso, né? Eles dizem que ele tem a mesma linhagem, que eles são da mesma família, assim, entendeu? E é interessante essa história do Vlad aí, porque ele foi criado lá no Império Otomano, que era de outras linhas, outra linhagem, né? Ele foi criado a vida inteira lá, com Mehmed II, tem até um seriado lá que fala Vlad versus Mehmed, né, na Netflix. E aí ele sai de lá e ele vira totalmente opositor, aí começa aquele lance do empalar, não sei o que, né? Só que se você for pra Romênia, os caras, eles adoram a figura do Vlad, eles acham ruim quando o pessoal vai lá com a questão de mostrar que o cara foi cruel, tal. Para eles não, para eles ele foi um herói. Então, assim, depende. Depende da cultura da população, né? Mas o ponto dos deuses, vamos lá, você falou dos Nephilims, dos híbridos e tudo mais. Como que dá essa quebra, você acredita, no caso dos seres que eram grandes, né? Hibridizaram com os humanos e eles colocavam esses seres humanos e híbridos como comandantes, vamos dizer, porque a população pequenininha olhava para aqueles caras maiores, não tão grandes quanto esses deuses que falam nas escrituras aí, que não são, digamos assim, oficiais, mas aí foi perdendo isso. Hoje nós não vemos mais pessoas com um tamanho atípico, uma ou outra, mas aí é uma questão que se relata geneticamente. Você acha que essa quebra foi proposital? A quebra genética? Genética, porque a gente não vê mais nenhuma espécie, por exemplo, nós somos todos humanos, temos diferença de cor de cabelo, cor de olho e tudo mais, mas nada muito discrepante. O ser humano, ele segue um padrão, troca a cor de pele, troca a cor de cabelo, altura um pouco diferente, mas não passa muito de uma média, né? Eu acho que nos contos sumérios, novamente, nos Anunnakis, eles falam sobre a mineração do ouro, certo? Que eles vieram para cá, tinha uma doença no planeta deles, na atmosfera deles, eles precisavam de um ouro monatômico para restaurar a atmosfera e curar o planeta deles. Então eles vieram aqui para buscar uma cura, que era o ouro, certo? E aí eles vão lá e criam a gente para minerar ouro. E todo mundo, e daí tem várias pessoas que estudam isso e falam, nossa, nós somos escravos de Anunnaki, nós somos escravos do ouro, por isso que a gente minera ouro até hoje, nananana, e acha que a gente é isso, né? Cria até uma vitimização da história. Só que pra mim não faz sentido nenhum, porque pensa bem, se você é uma raça ultra evoluída, ultra tecnológica, você vai criar um ser humano pra minerar ouro? Tipo, a gente é um merda de um minerador, entendeu? Eu vou ter que pegar uma picareta e vou ficar lá quebrando uma caverna. Por que eu não crio uma broca, um robô, um negócio ultra avançado que me ia minerar muito melhor? Então aí acho que é uma questão de interpretação. Tem coisas que são literais, tem coisas que são simbólicas. E pra mim, a mineração do ouro é o quê? É isso aqui. É o ouro que foi colocado dentro de nós. Então é sobre um ouro genético.
E o DNA, ele é ativado e desativado através das nossas experiências, aquilo que a gente vive. Então, eu acho que ele entrou num estado recessivo, ele foi desativado, talvez propositalmente, porque a gente precisava minerar esse ouro. Não adiantava você dar o ouro de mão beijada pra gente. Talvez eles testaram isso e não funcionou, entendeu? Então, talvez realmente teve que, pensando logicamente, de uma forma romântica até da coisa, mas teve que desativar para a gente começar do zero. Então, para mim, a mineração do ouro é isso, é a alquimia interna, é a Magnus Opus. Então, assim, é o grande trabalho de você se tornar o ouro. Esse é o estado de pedra filosofal, quando você começa a transformar tudo em ouro. Então, é um ouro interno, é uma coisa consciencial. Então, acho que foi desativado para a gente virar bebezinho mesmo, consciencial, e evoluindo consciencialmente até a gente se tornar uma raça suprema. Né? E aí a alquimia, você falou, né? Também poderia ser uma área que o Yuri falaria bem, também junto aqui no pacote, mas a alquimia, ela tá muito ligada a conhecimentos perdidos, né? E aí ficou essa questão da alquimia ser realmente o processo do cara ir lá e transformar os metais, mas quando a gente tem estudos aprofundados, a gente chega nesse ponto que você falou. Mas a origem da alquimia, ela tem sido passada de geração para geração na tradição oral. Na tua pesquisa, quem ensinou alquimia para nós? A gente pode entrar já em Tote, Hermes, Trismegisto, e já é uma coisa bem alienígena já, né? Que talvez seria Ningizida, que se não me engano é filho de Enki, que ele a princípio seria o Tote, então ele era um deus antigo, e possivelmente eles visitavam as civilizações, né? Inclusive isso tem muito bem retratado no filme Eternals, da Marvel, que é um filme muito Anunnaki, que ele mostra os povos humanos e esses deuses nos visitando, e os deuses nos ensinando, eles ensinando as pessoas a música, os instrumentos musicais, a ciência e tal. Então, acho que a alquimia é uma ciência ultra avançada que nos foi ensinada. Então, acho que essa seria a mesma entidade. Talvez ele, 3 vezes nascido, foram os 3 lugares que ele visitou, ele teve 3 nomes diferentes, mas talvez era a mesma entidade. É uma egrégora, eu acredito, né? Porque até hoje a gente tem aí os conhecimentos herméticos, né? Nós temos aqui vários livros, e aí o grego transformou Hermes numa figura mais parecida com eles, e o egípcio tinha aquela figura que estava relacionada com as divindades, né? Sim. E aí a gente também tem a questão das pirâmides, né? Nós temos pirâmides relacionadas ao Egito como algo cultural do espaço, ali as pessoas vão visitar, mas nós temos pirâmides ocultas em várias áreas, inclusive nessas áreas de mata onde as pessoas relatam avistamentos. A tecnologia das pirâmides também é uma base de sustentação para que os trabalhos continuem? Que os trabalhos continuem... Entre intraterrenos, extraterrenos? Eu acho que é uma grande tecnologia, com certeza, as pirâmides. Eu acho que as pessoas que... Ah, não, isso aí foi só empilhado, isso aí eles usavam sei lá o que para empilhar. A pessoa que fala isso é a pessoa que não estudou Wikipédia. Ela não leu 5 minutos do Wikipédia das pirâmides. Se eu ler 5 minutos, você vai entender que é extremamente alienígena as pirâmides, né? Elas são todas alinhadas com Órion, todas norteadas, tem a distância do Sol, a distância da Lua, o eixo de rotação da Terra. Tem várias constantes matemáticas cósmicas ali, a própria velocidade da luz, tudo aquilo está codificado naquelas pedras, umas rochas gigantescas que hoje a gente não consegue fazer aquilo. Parece que é simples, mas você não consegue pegar. Você vai pegar o quê? Um guindaste gigantesco para levantar cada pedra daquela? É super difícil. Tipo assim, é muito difícil. Então tem toda uma geometria ali. Então eu acho que ela tem um ponto de ancoragem muito forte. O que me veio já uma vez é que elas podiam ser até uma forma de... até um GPS, assim, para fazer salto quântico, salto de dobra espacial, sabe? Então é uma coisa que você cria uma estrutura alinhada, que ela mantém uma estrutura geométrica com um padrão de energia, é como se fosse um Wi-Fi, né? É como se fosse um grande Wi-Fi que mantém esse padrão de energia. E isso, para você achar uma nave, talvez seria mais fácil para você mapear um planeta assim, porque já tem essa antena padronizada ali. Então pode ser uma coisa para salto espacial, pode ser uma questão intraterrena também, que comunica com reinos, né, internos, porque tem esses elevadores, né, tipo como se fossem uns elevadores dimensionais que transportam a gente, e tem muita coisa embaixo das pirâmides, tem muita coisa que a gente não lembra ali, né, que já foi enterrada pela areia. Então acho que são grandes portais até hoje. E tem relações com outras civilizações, né, porque o Egito, ele tem ali, lógico, né, eles vivem disso hoje.
mas se você for nos 4 cantos do planeta, tem pirâmides. Tem pirâmides Uhum, na China, tem pirâmides aqui no Brasil, né. E, bom, pelo que eu já conversei com algumas pessoas, elas datam mais ou menos ali da mesma época. uhum, Ou seja, havia uma comunicação entre povos ou uma comunicação entre quem controlava esses povos, né? Essa uhum, que é a questão que eu sempre coloco. sim. Será que os povos tinham a capacidade de se comunicar por projeção astral ou até mesmo por uma tecnologia que nós perdemos? Ou eles estavam em conexão com os mesmos seres? Eu acho que é um pouco dos dois, talvez. Eu diria que tem a questão dos mesmos seres que estavam visitando esses povos e tinha uma cultura planetária, que tinham tecnologias compartilhadas, mas também dizem que tinha esses Stargates, então tinha esses portais que as pessoas conseguiam migrar. Então, talvez os astecas conseguiam ir para o Egito e vice-versa. Ah, são coisas que a gente perdeu, né? Mas dizem que tinham vários portais mesmo, assim, de acesso. E a questão da Arca da Aliança, que é muito falada, Uhum, inclusive ainda existem relatos de que ela está na Etiópia, né, e que uhum, tem um guardião, e tem pessoas que falam que não é a Arca da Aliança. uhum, E você falou do dilúvio, né? uhum, Muitas pessoas falam que não era uma arca, mas sim uhum, uma nave. uhum. E que o que ele coletava não eram os seres, mas sim o DNA desses seres. Você já Uhum. escutou essa teoria? O que você pensa sobre? Eu acho que tem várias questões, tipo, multidimensionais, tipo, por exemplo, às vezes pode ter uma grande batalha que acontece na 8ª dimensão. Aí ela ecoa dimensionalmente, então isso acontece em outras dimensões, né? Então, por exemplo, a gente pode até pensar em Exilados de Capela, que teve essa nave, que exilou essas pessoas, que trouxeram elas para cá. Então sempre vai ter esses paralelos dessa nave enquanto algo que foi trazido, foi migrado de um lugar para o outro, né? E daí isso por reverberação, isso ressoou aqui na nossa realidade e manifestou mesmo, talvez, com um navio, com uma nave, com. Eu acho que faz muito sentido, talvez, a questão do navio, porque tem vários povos que falam sobre esse dilúvio. Essa questão do dilúvio é muito bem documentada em vários povos. Uhum. Inclusive, tem um documentário do Graham Hancock na Netflix, que eu esqueci o nome agora, mas ele faz todo um estudo sobre o dilúvio e vários povos falando, eles conseguiam ver pelas estrelas. E eles mapeavam isso nas rochas e falavam assim, ó, vai dar merda e tal, vai ter o dilúvio, né? E tem marcas nas rochas também. Então, aparentemente, pode ter tido mesmo um dilúvio. E tem muito bem documentada essa questão do Noé mesmo. Então, eu acho que. Eu diria que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, talvez. E se a gente for ver também, não tem sentido. Teoria do dilúvio, a nossa diretora falou, é isso? O do documentário do Graham? É o Não. seriado? Não, acho que é outro. Como que é? Povos antigos, alguma coisa da antiguidade. Vai pesquisar para nós aí, nossa Não diretora lembro agora. técnica, e vai falar. Mas a gente vê, então, se a gente for colocar como literal o que está escrito na Uhum. Bíblia, bom, se o dilúvio levou tudo e Noé colocou algumas espécies, incluindo ele, todo mundo descende dele praticamente, né? É, E aí não tem sentido, não fecha essa conta. não. Porque dali por diante todo mundo descende dele, tem tantas pessoas diferentes na humanidade. Não, é complexo mesmo, mas na teoria é que talvez teve um dilúvio que inundou várias regiões do planeta, mas várias outras não foram inundadas. Então, assim, Uhum. vários outros povos sobreviveram, né? Se eu não me engano, até na questão do Noé, eu acho que tem a linhagem de Caim, que também sobrevive, de Abel, alguma coisa assim, eu não lembro agora, acho que do Caim, né? Que ele tá em outro canto do planeta, ele sobrevive até, então talvez até na Caim Bíblia tá isso. tirou a vida de Abel, né? Isso, é. Só que daí ele sai e se casa com a filha de não sei o quem. Mas Uhum. se só tinha Adão e Eva, como ele casou com a filha de um outro cara? Não é Pois é, verdade? pois é, pois é. Os religiosos vão se dobrar um pouco, mas vão responder isso. A raça adâmica É, eu acho que Adão é o protótipo da raça adâmica, isso. entende? Agora o pessoal, eles acham que todo mundo descende de um casal, então, pô, É. tá complicado. Na verdade, nos contos Anunnakis, nos sumérios, eles contam que teve primeiro Adão, o Adapa, aí vem a Eva, aí tem até um mistério aí que eu... Tem a Lilith também? Tem a questão da Lilith também, que tem outro mistério, mas olha só que interessante, eles falam que a Eva veio da costela de Adão. E é muito estranho, né? A gente fala, ele pegou uma costela de Adão para fazer a Eva, mas é isso. E eu sempre fiquei pensando nesse mistério, até que, quando você coloca a imagem de um DNA, ele parece uma costela, certo? Ele parece uma costela entrelaçada. Então Deus pode ter pego metade do DNA de Adão, que é uma costela, ele arranca uma hélice ali, uma fita do DNA e replica ela.
Então, tudo a gente tem que relacionar com genética. É tudo genético. Eu já li sobre isso também, que é como se ela fosse uma criação da própria criação, e o ser humano antes não se multiplicava, né? Daí eles tentavam... O ser humano não, quem vivia aqui, né? Esses seres, a gente não tinha poder de replicação, e tanto é que eles tentavam criar essa raça como se fosse uma mãe macaco, assim, que era a primeira mãe, só que ela não conseguia gestar esse embrião, era um embrião muito evoluído. E daí eles ficaram tentando, ficou dando vários erros no laboratório, várias quimeras que nasceram, até que um dia eles chamam uma deusa, a Inanna, que era uma Anunnaki, lá, um ser celestial, e ela gesta o primeiro embrião. Então, o Adão, ele nasce dessa mãe, de uma mãe celestial, de uma mãe superior, porque ela conseguiu gestar esse DNA supremo. Aí ele nasce. E daí tinham outras, acho que 8 ou 12 mães. Então, elas eram as mães da humanidade, elas eram a fábrica de bebês humanos ali. E a gente não tinha o poder de replicação. E Enki e Enlil tinham decidido isso. Até que o Enki, escondido, vai lá e ativa isso no nosso DNA. Ele ativa a fertilidade, né? Que pode ser o Prometeu, que deu fogo à humanidade. E é isso que ele é punido também. Tem toda uma guerra entre os deuses lá por ele ter feito isso. Mas até o momento que ele ativou nossa fertilidade, a gente dependia de várias mães. Então já tinham várias mães, já tinham vários seres nascendo, várias famílias nascendo. Não era só Adão e Eva, né? Porque aí a gente entra em algo muito profundo, né? Porque os seres lemurianos, né, que falavam que eles tinham uma outra forma de existirem, né, que não era essa, e aí depois foi necessário que tivessem polaridades, o sagrado masculino, o sagrado feminino, né? Tanto que tem algumas espécies que, em comunicação com alguns autores, dizem que é muito curioso o ser humano que está aqui por conta dessas polaridades, né? Alguns não têm essa experiência, porque eles estão em outro tipo de vivência, né? Aí, beleza, a gente está falando sobre essa questão que envolve desde a Suméria, as escrituras e tudo mais. Mas hoje essa região do planeta é uma região muito conturbada, né? Você acha que existe alguma relação com todo esse passado perdido e toda essa maneira que as pessoas querem controlar e destruir esses países que estão nessas regiões aí? É uma região super mágica ali, é o berço da humanidade ali, o Oriente Médio e tudo. Ela passou aqui para nós, aqui, ó. Aquela informação. Não é nenhum desses. Não é nenhum desses? Não, tá é que é o nome de uma série que tá no Netflix, na verdade. Netflix. É tipo seres ancestrais, é uma coisa assim, a história da antiga. Bom, se a gente lembrar, a gente coloca aqui nos comentários. Se alguém do comentário, você que está assistindo, escreve nos comentários aí, isso, pessoal. Por favor, não tô lembrando agora, mas é muito bom. Magos, mas aí estava falando sobre essa questão da Suméria. Suméria e... O interesse por várias... pelas religiões. Então, são regiões extremamente mágicas e ricas, certo? E teve várias as religiões, todas vieram dali praticamente. A própria Gênese humana, o Jardim do Éden, parece que era tudo ali, eram lugares físicos, mas as bases também, Anunnakis, eram ali. Só que o que conta é que teve essas guerras, que teve toda uma guerra de interesse, teve todo um jogo de poderes que teve. Porque assim, olha que louco isso. Se você pedir para qualquer estudioso explicar o Saara, o deserto do Saara, cara, o cara vai custar explicar. Ele vai te explicar, mas assim, é muito estranho a explicação. Por quê? Porque a linha do Equador é uma linha extremamente quente do planeta tropical ali, que é para ter muita abundância, para ter muita planta, vegetação e tal. E a gente, no Brasil, a gente tem a Amazônia. Ali na África, era para ter a Amazônia da África, certo? Só que não, tem um deserto do Saara ali, bizarro. E o que dizem é que ali é fruto de guerras nucleares. Então, essas raças tiveram guerras nucleares que desertificou a região. Porque não faz, se você parar para pensar, não faz sentido aquilo tudo ser deserto. É muito estranho. Era para ser vegetação ali, era para ser muito mais abundante aquilo, né? Os próprios rios, o Rio Nilo, tem toda uma questão que era, do jeito que as pessoas contavam, era muito mais abundante aquilo. Então diz que teve essa desertificação da região, e inclusive eu já vi estudos falando que tem áreas com areia de, sei lá, 500 quilômetros de distância. Então é como se eles até pegassem areias de outras regiões e tampassem esses lugares. Então talvez teve toda uma questão pós-diluviana de realmente resetar nossa memória, de esconder o nosso passado, para a gente esquecer. Então, além deles explodirem tudo, o que sobrou, eles foram lá e tamparam com a areia. Porque, assim, na época, como que a galera ia pegar, sei lá, quantas toneladas de areia, 500 quilômetros, viajar para jogar ali? Não faz sentido, né? Então, o que dizem é que as próprias naves tamparam, esconderam esse passado, para a gente esquecer esse passado, para a gente entrar numa nova era. Então, acho que é muita coisa que é oculta ali mesmo, tem muitos mistérios, muitos portais ali até hoje.
E aí a gente entra em várias teorias, né? O pessoal fala que tem um vórtex, né, ao redor da Terra, Sim. e que isso daí impediria o ser humano de ter ido à Lua, e que Uhum. também só teria aberturas por autorização. Tem muitas pessoas que falam que a Terra é plana, tem muitas Sim. pessoas que viajam em 350 mil teorias, né? Uhum. Só que o que a gente está vendo aqui é o dia a dia, é o que a gente está vivenciando, né? Uhum. Você acha que o ser humano perdeu a capacidade de se conectar com o divino por conta de todas essas ramificações que acabam chegando de uma vez e era para ser algo único? Eu acho que novamente eu volto para a saga humana. Eu acho que se nós somos essa cura, a gente tem uma coisa que a gente está desenvolvendo, um anticorpo, que a gente está desenvolvendo algo, a gente tem que criar isso. Então talvez a gente realmente foi desconectado para a gente criar a conexão. Porque quando a gente criasse, ia ser muito mais forte. Muito, tipo, de que a gente fez aquilo nascer da gente, sabe? Então eu não pensaria que. Eu sou muito mais otimista no geral com a história. Eu sei que tem várias tretas, vem várias doenças, várias coisas bizarras que acontecem na Terra, que não deveriam estar acontecendo, mas a nível, a saga humana, a jornada humana, o que a gente tem que passar, eu acho que a gente foi desconectado propositalmente para a gente ativar a luz, para a gente ativar a conexão, porque daí sim a gente ligou na tomada assim, nós somos a própria luz, nós somos fonte, né? A gente não depende de uma fonte externa. Então, eu acho que não foi uma coisa que, tragicamente aconteceu, eu acho que faz parte da jornada humana, assim. É porque muitas pessoas falam sobre termos como demiurgo, né? Ou Uhum, então sobre acordos que são feitos e que impedem o progresso tecnológico e consciencial da humanidade, visando o uhum, interesse de algumas espécies, vamos dizer, não uhum, humanas que aqui uhum, estão, mas ao mesmo tempo tem pessoas que dizem que esses acordos terminaram e que uhum, agora é algo muito mais voltado para a evolução do planeta e que o planeta pode evoluir para, vamos dizer, ter esse trânsito livre uhum, entre espécies, entre planetas, vamos dizer, liberdade geográfica uhum. dentro do Sim, universo, né? sim. O que você acha sobre isso? Acho que a gente vai começar um caminho, claro, Uhum. a passos lentos. As pessoas pensam também que pode, do nada vai vir algo e vai transformar da água para o vinho. Mas a passos lentos, a humanidade vai começar a ter essa liberdade geográfica e de comunicação e participar Uhum. ativamente dessa esfera de contatos que os outros já têm, Os outros quem você os diz? outros seres que a gente Ah, observa tá. que já estão em contatos um com os outros. Eu acho que sim, a gente está cada vez entrando mais para uma era estelar, né, de se conectar e ampliar nossas conexões, mas eu acho que tem esses pequenos, esses últimos ajustes que a gente está passando, essas últimas limpezas, assim. Mas o que eu volto e friso é que tem muita maldade no mundo, tem muita doença no mundo, e isso é muito caótico para a gente entender, é muito dual mesmo. Mas eu acho que é o propósito, faz parte da saga humana, não que a gente tem que sofrer, eu não estou defendendo o sofrimento aqui, gente, pelo amor de Deus, mas Vamos ver se agora acertou. Olha lá. revelações pré-históricas, acho que é isso. Revela... Ancient Apocalipse, é isso. Bingo! Acertamos. Revelações pré-históricas. Revelações pré-históricas, Graham Hancock, no Netflix, ele explora cientificamente, com arqueologia e geologia, o fenômeno do dilúvio, tá? Com vários povos do mundo inteiro que ele vai fazer esse mapeamento. É super interessante essa série. Tem acho que 6 episódios. É super interessante. Bingo! Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi Gabi. salvou a pátria aí. Valeu. Mas aí esse ponto que você falou, você vai terminar o raciocínio, depois eu queria falar sobre Vai. as espécies que tem aqui no planeta. Tá. É porque pensando lá numa placa de Petri, sabe? Uma placa de laboratório de ciência. Aí você tem uma bactéria, você quer que ela crie um anticorpo. Você precisa jogar o vírus nela. Ela precisa estar em contato com o vírus, ela precisa estar espumando o vírus ali para ela poder criar o anticorpo, ela criar a cura. Então, acho que a gente teve que estar nessa jornada do bem com o mal. A nossa jornada começa com o fruto proibido, que Eva come a maçã, que não é maçã. Em nenhum momento da Bíblia fala maçã, na verdade ele fala que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a gente começa comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente começa, né? A nossa jornada é muito sobre isso. Então, para mim, é sobre integração. É sobre integração dos opostos. É a luz e a sombra, é o bem e o mal. A gente está integrando isso. E daí vem Jesus e traz a chave, que ele fala: a chave é o amor. A única coisa que integra essa porra toda é o amor. Você não vai conseguir matar esse vírus é supremo, entendeu? Você só consegue integrar isso, né?
Então, eu acho que a gente está passando por toda essa dualidade para a gente integrar isso na força do amor, que daí, quando a gente integra isso, a gente entra, a gente desbloqueia uma chave genética nova, que daí sim a gente entra na próxima etapa da raça humana. E as pessoas acreditam fielmente que Jesus vai vir em carne e osso, como ele encarnou na época lá, para trazer a verdade. Só que o Sim. problema é o seguinte: naquela época fizeram toda aquela retaliação. Hoje, pô, seria muito pior, ao meu ver, se um cara chega com uma visão dessa aqui, o negócio fica muito pior pro cara, entendeu? Uhum. Mas esse lance da consciência é muito válido, é a consciência que está se abrindo para as pessoas. Uhum. Uma energia que não tem como alguém proibir de se reproduzir, as pessoas estão despertando isso. Agora, nós temos aqui uma questão que você falou que eu acho que é super válida e interessante. O ser humano está considerado como o ser que lidera esse planeta, certo? Uhum. Porém, a genética é muito frágil, porque a gente vê, ó, o ser humano, cara, a ciência, ela trabalha ininterruptamente para sanar os problemas que o ser humano tem Uhum. de saúde, mentais, estruturais. Você pega vai Uhum. no meio do mato, você não vê uma arara com pressão alta. Uhum. Esses seres não têm as doenças que o ser humano tem, como Sim. você falou. Eles têm coisas triviais que acontecem, mas não é essa gama de situações. E Uhum. os seres que vivem entre os seres humanos começam a ter Uhum. alguns Sim. problemas piores, né? Sim. Ou seja, nós temos o nosso DNA mexido, Uhum. fragilizado, mas as outras espécies que aqui vivem, talvez por não Uhum. terem a tal da consciência centelha divina, são mais preservadas nesse sentido. Eu acho que, ok, pode ter, tem toda a questão consciencial que vai influenciar na nossa saúde, muito, a gente, todas as tramas que a gente está vivendo, as preocupações, isso está influenciando na nossa saúde, mas tem toda a questão do envenenamento. A gente é a sociedade, a geração mais envenenada da história, entendeu? A quantidade de toxinas que a gente tem na água, na comida, de agrotóxicos, de microplástico, de metais pesados, entendeu? De flúor, de cloro, de alumínio no teu desodorante, de, sabe, de tudo. Então, assim, tá tudo extremamente intoxicado. Então, assim, acima do consciencial, que eu diria, tem a questão física, biológica, até energética também, de eletromagnetismo, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, todas essas ondas, entendeu, que a gente está imerso. Então, quando você está na natureza, você está comendo alimento orgânico, não tem agrotóxico, você está na vibração do planeta, você está conectado com o chão. A gente usa tênis de borracha, que é um isolante energético, a gente não conecta com o planeta, a gente não aterra. Então, assim, a gente desconectou do ciclo natural. Totalmente desconectou. E isso é saúde. O ciclo natural que regula o natural. Entendeu? Então, o pet que tá morando na tua casa, ele adoece por quê? Porque ele não exercita mais, ele fica preso no apartamento, porque você dá água para ele, você dá água do filtro ou dá água da pia. A maioria das pessoas dá água da pia pro cachorro, que é água com flúor, água com cloro, água péssima. A ração dele é transgênica, tipo assim. Então, ele tá sendo intoxicado também, o ar dele também tá impuro, né? Então, acho que acima do consciencial eu olharia muito pro corpo, assim, que tá envenenado. O corpo, ele vai reagindo, né? Uhum. Também a convivência, né? Os seres humanos, eles embutem hábitos nos animais que estão ali, né? Sim. Agora, pensa comigo, se hoje nós temos tudo isso frente a frente e as pessoas aí estão duvidando, né? Eu acho que a gente tem um campo muito grande para pessoas que já estão realmente acreditando conversarem entre si. Você tem algum trabalho que reúne essas pessoas, que muitas vezes elas vão lá parar na sua página, com certeza elas querem ter Uhum. um contato mais aprofundado. Uhum. Queria que você falasse um pouco mais, porque você tem algumas vertentes de trabalho, né? Quando a gente Uhum. estava conversando aqui, você falou que você é psicólogo, você também tem um outro campo de atuação. Uhum. Como é que você reúne essa galera que está chegando aí no seu trabalho? Perfeito. Eu estava focado em outras questões da minha carreira agora que eu estou começando a estruturar melhor, tenho cursos para lançar, que eu quero lançar em breve, e vou lançar também em comunidade para as pessoas poderem se conectar e estudarem juntos, tá? Em breve eu vou estar disponibilizando isso na página, vai ter link, vai ter tudo, não tem ainda, tá? Mas é que eu estou preparando tudo com muito carinho, então, para as pessoas poderem ter esse acesso. Tem muito conteúdo meu já que eu quero trazer, que de informação, de curso que eu posso trazer para as pessoas, e essa questão de comunidade mesmo, das pessoas poderem se conectar, de trocar essas informações, se fortalecerem. Então, em breve eu vou estar divulgando. Mas Tá. tem várias questões que eu trabalho hoje de psicologia, de saúde mental, saúde corporal, saúde espiritual também. Então, vários trabalhos, e não só no digital, muita coisa no físico também, que dá para fazer vivências, terapias, trocas, a parte da pessoa experienciar, né?
Porque às vezes a gente fica muito no digital preso, a gente quer ter a experiência, né? Então eu quero trazer também. Presencial, você faz mais trabalho presencial. A ideia é trazer os dois, né? Tipo, eu vou trazer bastante essa questão digital, de cursos e comunidades, mas eu quero fazer eventos também presenciais para as pessoas poderem vivenciar, para a pessoa poder sentir aquilo a nível presencial. Hoje eu sou especialista em terapia psicodélica, especialista em cogumelos, então hoje é um grande eixo de pesquisa que está tendo hoje no mundo, com um tratamento com psicodélicos, né? Enquanto uma grande vitamina para o cérebro, uma vitamina para a consciência. Então hoje vários tratamentos de o cara que tem trauma de guerra, a pessoa que tem vários traumas de abuso, de várias coisas densas que você não consegue tratar com psiquiatria, você não trata com medicamentos, você não consegue, é muito difícil, né, ter resultado. Hoje essas medicinas naturais tratam, que ela é como se fosse o medicamento que a natureza deixou, que a mãe natureza deixou para a consciência. Então, e aí tem um critério para isso? Como é que funciona para as pessoas? Porque às vezes as pessoas ficam interessadas, né? E às vezes perguntam, isso tem ligação com questões científicas ou não? Você falou que tem pesquisas, né? Uhum. Hoje a gente tem muita ignorância em relação a isso, a gente acha que é coisa de ficar doidão, mas hoje já tem, Harvard tem um laboratório de psicodélicos, tipo, Harvard. John Hopkins, que é a maior universidade de medicina, que também tem laboratório de psicodélicos. Então tem pesquisas sérias no Brasil também com psicodélicos, porque eles são essa medicina da consciência. A própria ayahuasca também é super forte no Brasil, os cogumelos também estão muito fortes no mundo, tem cactos, tem outras medicinas. E o interessante é que todos esses povos antigos que a gente fala, eles consumiam essas plantas. Eles tinham essas cerimônias, eles tinham essas vivências, essas plantas mágicas. Então se você pensar que é uma planta mágica, é um nutriente mágico, eles comiam magia. E a gente parou de comer magia, a gente está magicamente desnutrido. Então tem uma questão até alimentar ali, de comer, de se nutrir dessa magia. Aí claro que isso tem critério, isso aí tem todo um cuidado, né? A pessoa tem que fazer um acompanhamento sério, tem que entender o caso dela, tem uma parte sensível ali, né? O principal mistério está na dose, né? Então é o princípio da alquimia, a diferença do veneno para o remédio está na dose. Então tem microdosagens, tem doses muito sutis, que são muito mais amigáveis, tem as doses maiores, mas hoje uma grande evolução da saúde humana vem dessas medicinas, assim, é uma vitamina cerebral, sabe? Foi bom você ter falado sobre isso, porque tem muitas pessoas que perdem a mão também, né? Às vezes elas gostam tal, e elas não procuram alguém sério para seguir, às vezes perdem a mão, vão por conta própria e o resultado não é bom, como qualquer outra questão que a pessoa se envolve e perde a mão, né? Sim. Então você mencionar isso é super importante, porque às vezes as pessoas elas ficam deslumbradas, né? Ayahuasca mesmo, isso aqui é um espaço xamânico, a gente sabe das propriedades, a gente sabe que existem várias ritualísticas, né? Mas existem pessoas que vão por conta própria, às vezes sem alguém para dar suporte, e acabam entrando numa grande cilada. Então é muito importante frisar isso, né? Porque hoje existe esse grande poder de cura, mas é como se fosse uma cirurgia da consciência. Então você vai fazer a cirurgia com qualquer pessoa, você vai na esquina ali fazer cirurgia com um cara, então é uma coisa muito profunda. E a ayahuasca, ela é muito perigosa, porque hoje tem muitos centros que não tem esse acompanhamento, não tem esse olhar cuidadoso para a pessoa, chega lá, toma um copão, não tô sentindo nada, aí toma mais um copão, aí quando vem uma força arrebatadora, isso a nível de sinapse, isso é um terremoto neural, né? Então isso é muito perigoso. Então por isso que vem a microdose, doses pequenas, um acompanhamento, existem várias hoje terapeutas que trabalham com isso. Eu, inclusive, quero lançar uma formação para terapeutas, eu consigo ensinar médicos, eu consigo ensinar terapeutas, tenho muito conhecimento técnico sobre a área mesmo, assim, de neurologia, de biologia mesmo. Então, mas tem que ter muito cuidado. É uma grande medicina, são grandes medicinas, mas elas, da mesma forma que ela tem o poder, né? Então, como é que você vai utilizar isso, né? Eu acho bem legal você falar sobre isso, né? Porque tem muitas pessoas hoje que não acreditam que de repente trabalhos como esses possam estar vinculados à parte científica, e muitas pessoas já falam, tem muitos cientistas, né, em cima dessas pesquisas e atuando, então é super importante para quem tiver interesse em tudo isso que você falou, e também para acompanhar as news dele lá, né, que estão bombando lá, passa o seu Instagram que eu vou deixar na descrição também pra galera. Beleza. E convido o pessoal para, se tiver algum contato, canal no YouTube você não criou ainda? Eu tenho canal no YouTube, na verdade, mas ele tá mais em off. Eu já tinha, na verdade, eu comecei com o canal no YouTube, né? Desde 2017 eu postava lá. Tá no YouTube também. Então, mas é bem mais fraco ali, eu postei menos vídeo lá, nunca foquei tanto. Aí teve uma época que a gente teve podcast, tinha podcast com o Yuri também, e com o Gabriel, o Thiago também, que eles têm página grande, o Thiago do Geometria Sagrada, o Gabriel do Light Consciousness,
o Renan do Rednan, que ele também faz vários conteúdos. Então, a gente já tinha vários amigos da Espiritualidade Fortes, a gente tinha um podcast nosso, então a gente já gerou bastante conteúdo no YouTube também. Lá no Sul, vocês faziam? Não, era online, na verdade. Era cada um... Porque cada um morava no canto do mundo, então, no Brasil, né, no caso. Daí a gente fazia online, então tem alguns conteúdos no YouTube disponíveis, só que daí esse ano eu comecei a focar bastante nos conteúdos curtos, né? Mas você continua postando no YouTube pra galera? Não, meio parado lá. Mas no Instagram, galera que é coisa atual, tem que dar uma olhadinha no Instagram. Isso. Eu quero voltar pro YouTube, mas ainda não. Volta aí pro YouTube, que daí você fica da casa, que o algoritmo te entrega mais. Olha, ele vai voltar, viu? Vamos estimular ele. Tá chegando, Meu irmão, gratidão. Você veio de longe aí pra gente ter esse papo, né, em primeira mão. E nós estamos no meio de algo, acho que vai mudar a concepção das pessoas, né? Você chegou aqui, a gente tinha um caminho e a gente incluiu outros caminhos por conta dessas questões que vão se atualizando, né? Então a gente vai ficando atento para novas atualizações. Atualmente, esse caso que a gente começou o nosso podcast tá muito em alta, acho que vai ter mais questões aí, acompanhem lá, porque eu sei que se tiver qualquer atualização, você vai colocar na tua página. Gratidão, viu, meu irmão? Muito bom. E galera, só salientando sobre a questão dos alienígenas, tomem cuidado, tá? Tenham muita ponderação aí, porque existem muitas coisas misturadas nisso tudo, da onde tá vindo essas revelações, da onde que tá vindo isso, por que isso está sendo revelado agora. Então não se joguem cegamente a isso. Se amanhã lançar o chip dos ETs, toma cuidado, entendeu? E as canalizações que aparecem, né, dia após dia, tem que ver se é uma canalização mesmo, ou se é algo da mente da pessoa, né? Os ruídos por aí, né? Então é porque tem muito do vislumbre, assim, da pessoa, nossa, se encantar e se jogar e acreditar, né? Os ETs vieram salvar a gente. Só que tem que ter cuidado também, porque a gente tá num momento sensível ainda da humanidade. Ainda tem muita craca para limpar. Muito sensível. E tem que tomar cuidado, porque às vezes tem alguém lá que é o guru da era moderna, que recebe o contato do alienígena, e na verdade é um obsessor que tá zombando de todo mundo. Então, sempre, pessoal, procurem colocar na sua consciência. A gente traz pessoas sérias aqui, vai estudar o trabalho da pessoa, estudar aqui o podcast que a gente falou, mas vai para sua percepção também, sempre. A sua percepção é o maior filtro, tá? A gente sempre fala sobre esses assuntos aqui, coloca no seu crivo da sua percepção, da sua linha de estudo. Mas se você tiver interesse em se aprofundar mais, assista novamente esse episódio e marque os pontos para que você possa fazer sua linha de pesquisa. Gratidão, meu irmão. A gente podia ficar mais umas 5 horas falando aí, né? Tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para falar, muito assunto, mas eu quero que você volte aqui, porque eu sei que essas atualizações virão mais quentes a cada semana que passar. Não, muito bom mesmo. Bem profundo aí, não sei o que vocês acharam aí, mas teve vários temas bem profundos aí. Vários temas para as pessoas se mexerem, saírem aí da inércia e começarem a estudar sobre tudo isso. Obrigado demais, obrigado pelo convite e a conversa. Ótimas perguntas também, muito bom e muito interessante. Gratidão, meu irmão. As portas estão abertas. Vamos ver se na próxima a gente consegue fazer uma dobradinha aí, tá? Pra você vir com o Yuri. Dessa vez aí ele não chegou, o voo dele não chegou. É isso aí, pessoal. Like, compartilhamento, coloque seus comentários. Vou convidar o Dion para vir aqui também interagir com você. E eu vejo você no nosso próximo podcast. Até lá.